Olá, eu sou o professor Flander Martins e hoje vou falar da correção das atividades de física da semana 1, movimento retilíneo uniforme, movimento progressivo e regressivo. A atividade 1 está localizada na página 82 do PET Física. Uma partícula descreve o movimento retilíneo uniforme. A função horária da posição, com unidades do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, a posição em metros, tempo em segundos e velocidade em metro por segundo esta é a função horária das posições. S é igual a menos 2 mais 5 vezes t. Neste caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é, letra A, menos 2 metros por segundo e o movimento é regressivo. Letra B, menos 2 metros por segundo e o movimento é progressivo. Letra C, 5 metros por segundo e o movimento é progressivo. Letra D, 5 metros por segundo e o movimento é regressivo. Estamos falando então da mecânica, a parte da cinemática, movimento retilíneo uniforme, movimento progressivo e regressivo. Resolução. Utilizando a expressão matemática geral da função horária das posições e fazendo uma comparação com a função horária das posições e os seus valores descritos no enunciado, temos que a posição inicial é menos 2 metros. A velocidade é 5 metros por segundo. Resposta. Letra C. O valor da velocidade escalar é 5 metros por segundo e o movimento é progressivo, pois a velocidade é positiva. Agora, vamos passar para a atividade 2, localizada na página 82. A posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo conforme a tabela que segue. Nessa tabela temos os valores das posições dadas em metros e, respectivamente, os valores do tempo dado em segundos. A equação horária desse movimento é... Aí temos a alternativa A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. Qual alternativa está correta? Bem, o conteúdo é o mesmo. A resolução para essa atividade é o seguinte: utilizando a expressão matemática geral da função horária das posições e fazendo uma comparação com a função horária das posições e os seus valores descritos no enunciado, temos que posição final é igual... Qual a minha posição inicial de acordo com o enunciado? Bem, de acordo com a tabela, a posição inicial está descrita num tempo igual a zero. Então, a minha posição inicial equivale a 25 metros. Agora, eu tenho tempo, melhor, não tenho o valor do tempo, mas eu posso descobrir o valor da velocidade. Vou utilizar, então, velocidade é igual a variação da posição sobre o intervalo de tempo. Então, eu tenho a posição final menos a posição inicial e o tempo final menos o tempo inicial. Substituindo os valores e realizando as operações matemáticas de acordo, eu vou achar que a minha velocidade é igual a menos 4 metros por segundo. Lá na função, na expressão matemática geral, nós temos o valor de mais. Mais com menos é igual a menos. Assim, modifico a minha expressão de acordo com esse enunciado, pelos valores que eu tenho. Fica posição final é igual a posição inicial menos 4t. Assim, a resposta é a letra B. A posição inicial é 25 metros e o valor da velocidade escalar é menos 4 metros por segundo. Logo, o movimento é regressivo ou retrógrado, pois a velocidade é negativa. Próxima atividade. Atividade 3 é localizada na página 82. Sabendo que a posição de um corpo varia com o tempo e obedece à seguinte função horária do espaço, S é igual a menos 100 mais 25t, que isso representa posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Determine, letra A, o espaço no instante 8 segundos. O conteúdo é o mesmo. Resolução. Vou fazer uma comparação entre a função horária do espaço. Já coloquei em vermelho porque a posição final
a posição de um corpo varia com o tempo, nesse caso 8 segundos, vou fazer substituição. Realizando agora as operações matemáticas, vou encontrar o valor de 100 metros. 100 metros corresponde à posição de um corpo que varia no instante de 8 segundos. Letra B. Determine o instante quando o móvel passa na origem das posições. Na origem das posições, o valor será zero. Agora o que eu quero descobrir é exatamente o tempo. Qual é esse instante? Bem, vou isolar o tempo. Realizando as operações matemáticas, vou encontrar o valor de 4 segundos. Então, o instante, quando o móvel passa na origem das posições, é no instante de 4 segundos. Letra C. Informe se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado. Resolução. O valor da velocidade escalar é 25 metros por segundo e o movimento é progressivo, pois a velocidade é positiva. Finalizando a atividade 3, passamos para a atividade 4, localizada na página 82 do PET Física. Um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar constante positiva de 72 km por hora. Calcule o tempo gasto para atravessar completamente uma ponte de 50 metros de comprimento. Resolução. Então temos um trem e a ponte. Esse trem vai passar por essa ponte. Vamos fixar o valor exatamente aqui, à frente do trem. Então, esse trem vai passar por essa ponte 50 metros. Nós já fizemos uma atividade dessa, é bem semelhante a uma que fizemos no volume 1. Agora, de acordo com o enunciado, vamos para os dados. A variação da posição é 50 metros, que equivale à ponte, mais 200 metros, que equivale ao trem. Então, a frente do trem, a origem estava fixada exatamente aqui, então simplesmente somou 50 mais 200 metros, porque a frente está localizada aqui agora. Qual que é a velocidade escalar? É 72 km por hora, que eu vou dividir por 3,6 e vai equivaler a 20 metros por segundo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. O intervalo de tempo eu desconheço, logo vou utilizar essa expressão matemática. Velocidade é igual a variação da posição sobre variação do tempo. Eu quero descobrir exatamente essa variação do tempo, logo eu vou isolar e substituir os valores que eu conheço. 250 metros sobre 20 metros por segundo. Observe que podemos simplificar metros com metros e agora realizar a operação matemática. Vou encontrar o valor de 12,5 segundos. Assim, o tempo gasto pelo trem nessas condições sugeridas no enunciado é de 12,5 segundos. Finalizando a atividade 4, passamos para a atividade 5, localizada na página 82 do PET Física. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Determine o valor de sua velocidade média, lembrando que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade média tem o mesmo valor da velocidade instantânea. Resolução. Escrevendo os dados de acordo com o enunciado sugere o quê? O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel. Bem, então temos um gráfico de posição em função do tempo. A minha posição inicial é 2 metros no caso. E a posição final desse móvel é exatamente 8 metros. Agora também devemos analisar a variação do tempo. Então temos o tempo final, que é cerca de 2 segundos, e o tempo inicial, que iniciou no instante zero. Utilizando a expressão matemática da velocidade média, porque é o que eu quero descobrir, temos que velocidade média é igual a variação da posição sobre variação do tempo. Velocidade média é igual a posição final menos posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Substituindo os valores que eu tenho conhecimento e realizando as operações matemáticas, eu vou encontrar que o valor da velocidade média é cerca de 3 metros por segundo. De acordo com o cálculo efetuado e tendo como base os valores contidos no gráfico de posição em função do tempo, o valor da velocidade média é 3 metros por segundo. Vale ressaltar que a velocidade média tem o mesmo valor da velocidade instantânea. Finalizo aqui a correção da semana 1 do PET Física, volume 2.
Vou mencionar todas as referências bibliográficas utilizadas quando expliquei a teoria em um breve conceito de física para o primeiro ano do ensino médio. Se ainda não viu, está perdendo, corre lá. Vou deixar o link indicado na tela. Nesse momento, eu expresso meu muito obrigado. Eu espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento. E se gostou, dê o like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!